Olá, signo de Sagitário, seja muito bem-vindo ao meu canal Oceano Místico. Meu nome é Thaís e se você está chegando por aqui agora, saiba que essa é uma leitura coletiva referente ao mês de junho de 2024, mas qualquer momento que a leitura chegar para você, não importa qual mês, se chegou para você e fez sentido, então você pode pegar porque é para você a mensagem. Mas pode ser que você escute a leitura toda e nada do que for dito aqui bata com o seu momento, com a sua vida. Tudo bem. Então não era para você, porque é uma leitura coletiva. Se você quer saber algo voltado para a sua energia especificamente, é só mandar uma mensagem para mim no link que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, que a gente pode marcar uma consulta particular voltada para a sua energia exclusivamente. Então aí com certeza vai ter a ver com você, tá bom? Então fica receptivo, aberto, escuta aqui, se não tiver a ver, solta e você fica à vontade para ver as outras leituras de outros signos do seu mapa que também vão existir aqui no canal, tá bom? Vamos lá. O que temos aqui para os signos de Sagitário, junho de 2024. Já viraram duas. O Rei das Forças e Preso nas Ruínas. Me parece que é uma travessia que você tá querendo fazer, uma travessia que eu digo assim, de etapa de vida, em direção a algo. Porque ele tá olhando pro outro lado do rio, ele tá de um lado do rio, do outro lado do rio tem o que ele tá procurando. E ele tá cercado de animais, né? 3 animais que eu vejo aqui, né? O alce, que tem muito a ver com uma energia espiritual, que fala de canalização. O lobo, né? E o coelho, tá? Então a gente tem 3 tipos aqui de animais e o céu ali atrás é muito bonito, tá? Mas eu vejo que ele tá olhando, sorrindo, mas não parece que ele tá indo, sabe? Sabe pra onde que ele tá olhando do outro lado do rio? Que interessante, agora que eu me dei conta. Ele tá olhando para as ruínas das 2 pessoas que estão presas num lugar que não precisaria estar. Então talvez muitos sagitarianos aqui, no mês de junho, comecem a tomar consciência de tudo que estão deixando para trás, de crenças limitantes em relação a tudo aquilo que você viveu desde a infância, até mesmo de outras vidas, porque aqui a gente tem a trincheira kármica, digamos assim, né? Podem ser até medos e padrões que você repete de outras vidas. É como se você estivesse olhando para isso, tá? E começando nesse mês de junho a se libertar. Eu vejo muito isso, assim, porque ele olhando para trás e vendo elas, me parece que ele já saiu, né? Então tá recém-saído de um estágio da vida que sempre ficava repetindo e repetindo e repetindo crenças e modos de ser e fazer e de pensar, sempre muito limitado, sabe? Insegurança, não posso fazer isso, eu não sou capaz daquilo, eu não consigo, eu não sei, eu não vou, né? E aí me parece que com a ajuda da espiritualidade, talvez de alguns amigos, né? Alguns parceiros. Aqui o lobo me fala de grupo, né? Me fala de cuidado, de matilha, de família, sabe? Então você conseguiu fazer essa travessia. Às vezes se sente tentado a voltar, porque é muito natural. A gente tá falando para quem acredita, de outras vidas, a gente tá falando, pode estar falando, para quem não acredita em outras vidas, de uma infância que pode ter sido muito difícil, que você foi trazendo isso com você, te acompanhando, e você tá conseguindo sair, né, desse processo, atravessou o rio, mas vira e mexe você se depara com situações em que o seu padrão antigo tende a querer sobressair isso em você, sabe assim? Mês de junho,
Parece que é realmente o atravessamento desse passado, né? O passado finalmente ficando para trás. A carta que virou aqui foi a carta da paz. É quando a gente não tenta convencer ninguém. A gente deixa o outro fazer as coisas do jeito que ele quer, porque confia nele e sabe que ele pode fazer as coisas muito bem. Deixe que os outros expressem sua própria sabedoria. E aqui, olha que lindo que tá no fundo, Sagitário, magia. É quando a gente se deita no sofá e fica sonhando acordado, imaginando todas as coisas que quer que aconteçam. E a gente se sente tão feliz que até esquece que estava imaginando. E quando a gente esquece, as coisas acontecem de verdade. Deixe a imaginação trazer seus sonhos para você. Aqui me fala muito de confiar. Porque pensa, se você viveu uma vida em que você se sentiu preso, se sentiu incapaz, não sentia que tinha poder nas mãos, porque magia também me fala sobre isso, manifestação, né? Se você vivia uma vida em que você não se sentia capaz de fazer as mudanças que você queria, não confiava muito no seu poder, é natural que você tenha uma tendência a querer controlar. O que é o controlar? Você não confia no fluxo da vida, você não confia que o que quer que aconteça, você vai conseguir depois encontrar a paz dentro de você. Então, por não confiar, você precisa estar o tempo todo em alerta. Você precisa convencer as pessoas, você precisa mudar as pessoas, você se preocupa com a vida das outras pessoas, com as suas escolhas e atitudes. E é muita coisa. E quanto mais você controla, mais você é controlado, principalmente pelo medo. Você não avança na vida, você quer controlar tudo e todos e você não avança, né? Então me parece que muitos sagitarianos no mês de junho estarão cruzando esse limiar entre o controle e a confiança e vão permitir se entregar mais à vida. Não é não fazer nada, mas é se permitir confiar um pouco mais nessas sincronicidades, nesses arranjos. Assim, o que eu desejo? Eu desejo um relacionamento estável. Eu desejo que meus filhos me liguem. Eu desejo conseguir pagar todas as contas e ter dinheiro para viajar. O que você deseja? O que você deseja de verdade? Né? Porque aqui ela tá presa com uma outra pessoa. Então podemos estar falando sim de alguns sagitarianos que podem estar se libertando de padrões de controle no relacionamento, num casamento, conseguindo deixar um casamento para trás, conseguindo deixar um parceiro para trás, conseguindo deixar um antigo modo de funcionar nesse relacionamento para trás. Quem é solteiro, podemos estar falando de sagitarianos solteiros que podem estar deixando para trás uma crença de que só se envolvia com pessoas problemáticas, porque está entendendo que tem algo dentro de você que precisa ser trabalhado, liberado, para que você vibre uma outra frequência, para atrair pessoas na frequência que você deseja. Mas essa é a pergunta principal para o mês de junho de vocês. O que vocês desejam? No relacionamento, qual o relacionamento que vocês desejam viver? A nível pessoal, profissional, que tipo de coisa você deseja manifestar na sua vida profissional? E o que você acha que está te impedindo e te afastando disso? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho coisas muito claras do que eu quero manifestar, mas dentro de mim ainda existe lá uma crença de que eu não tenho capacidade para dar conta de tudo isso que eu quero fazer. Então, o que eu faço de forma inconsciente? Eu começo a ser perfeccionista, a querer controlar todo o processo, a querer ter uma previsão de como que vai ficar. Se eu fizer assim, vai acontecer o quê? Se eu fizer assado, vai acontecer o quê? E não, esse post não tá bom, tem que ser melhor, porque se não for muito bom, se não for muito diferente, não vai ter sucesso. E nisso eu gastei muita energia, tempo, para uma coisa que podia ter sido feita de uma forma muito mais simples. Por quê? Isso é uma forma inconsciente de eu atrasar o meu avanço por medo de não dar conta do que eu desejo. Entende? E aí tem a ver com isso aqui, que são as prisões da mente. Ninguém tá te impedindo de fazer nada. A gente pode falar que é economia, a gente pode falar que
Ah, muito legal falar sobre isso, mas como é que você vai explicar isso pra mim que tem uma dívida de tanto? Ok, essa dívida foi feita como? Todas as vezes que eu me endividei, fui eu que fiz a dívida. Eu gastei mais do que eu devia, do que eu tinha. Então foi um resultado de uma inconsequência, né? Eu fui inconsequente com aquilo que, mas era o que eu conseguia fazer na época e foi isso, aí eu tive que lidar, né? Esse é o ponto. Você entender o que você quer e você tentar entender o que está impedindo você de fazer. Porque me parece que não tem ninguém te impedindo, é um impedimento interno. Seja no relacionamento. E aí aqui, a nível de relacionamento, pode ser pessoas que tiveram um histórico muito profundo de relacionamentos fracassados, pode ser pessoas que tiveram uma infância muito difícil e têm dificuldade de confiar nas outras pessoas, então são controladoras sim. Pode ser muita coisa aqui que envolve você e mais alguém, sabe? Porque ela tá presa com uma outra pessoa. Mas existe uma libertação, existe um deixar para trás esse ciclo. Porque tinha um mundo inteiro para ser explorado e eles estavam dentro de um quadrado com uma cara sofrida. Então nenhum dos dois estavam felizes. Então aqui, sagitarianos que estão num relacionamento e não estavam se sentindo felizes, ou deixam o relacionamento, ou transformam esse relacionamento, ressignificam. De qualquer forma, o que está previsto para você aqui é encontrar a paz e assumir o seu poder pessoal. O que você quer fazer e faça, e perceba que você tem a capacidade de manifestar. Quando ele fala de sentar no sofá e ficar imaginando, né, ficar viajando na maionese de uma forma meio bobinha, é você saber pedir, eu quero realizar isso, e saber confiar de que a vida vai trazer as pessoas e as situações certas para que isso aconteça. Só que quando a gente está muito assim, na espreita, porque se eu soltar, vou perder, porque se eu não tiver do lado da pessoa, ela vai arrumar outra pessoa, porque se eu não trabalhar com isso, eu vou ter que trabalhar com aquilo. Se a gente não atrapalha com essas nossas ideias fixas e enrijecidas, a vida pode nos surpreender muito e dar exatamente o que a gente estava pedindo. Acontece que existe uma dinâmica que a maioria de nós esquece, que é o que você quer pode chegar de diversas formas. Entende? Exemplo, sou um sagitariano solteiro, solteira, e quero manifestar um amorzinho pra mim. Mas um amorzinho assim, 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 tipo, companheiro, parceiro, ou quero um relacionamento aberto, ou eu quero... Esteja bem claro do que você quer. Aí, às vezes, na sua cabeça, essa pessoa vai aparecer quando você estiver numa festa, ela vai te olhar, vai se apaixonar, vai te chamar pra, sei lá, jantar no dia seguinte, vai pegar... Enfim, você vai ter uma linha de raciocínio de como vai ser esse amorzinho, sabe? E às vezes é de uma forma que você nunca imaginou. Nunca. Então, mas chegou o que você queria. O meu relacionamento que eu manifestei, o jeito que aconteceu, eu sou muito criativa, mas eu nunca tinha imaginado da forma como aconteceu. Foi muito inusitada e, inclusive, eu tinha um preconceito enorme com o Tinder. Foi através do Tinder. Tinha um preconceito enorme. Jamais imaginaria que eu ia conseguir alguém ali, pra uma coisa mais séria. Então, tipo assim, o como, deixa a vida se encarregar. Você quer fazer uma viagem de intercâmbio? Não tenho dinheiro. Ok. Começa a fazer as visualizações, recorta as imagens do que você separa no Pinterest, começa a trabalhar isso aí, ó. Eu quero isso o tempo todo. Assim, se apropria dessa sensação de já estar lá, nesse lugar que você quer ir. O dinheiro, ele vai chegar até você, porque você já tá lá. É só uma questão de alinhamento. Agora, se você fala, eu quero ir pra lá, mas eu não tenho dinheiro, e você começa a sentir que você não vai porque você não tem dinheiro, você realmente não vai. É tudo uma questão de sensação, de vibração. Se você pensa, eu vou, não sei como, mas eu vou, e se sente lá, se percebe lá, fazendo tudo que você quer fazer, concorda comigo que a sensação dentro de você é tipo, uau, tá cada vez mais perto, nossa, que incrível isso aqui,
do que quando você fala, eu queria ir, mas não tenho dinheiro. Dentro de você já rola uma coisa meio borocochô. Então a vibração que você vai estar tendo é aquela ali, de que talvez não role mesmo, tá? Então presta muita atenção nisso aqui, no que isso tá te contando, tá? Porque quando a gente fica muito preso entre os polos, a gente perde muita possibilidade, tá? Mas aqui tem uma tendência a você se sentir mais em paz, a aprender a confiar mais na vida. E começar a se liberar de padrões kármicos, sabe? Pessoas que podem estar se sentindo muito irritadas, sem paciência, confusas, porque esse barulho que tá aqui embaixo, ele me irrita num nível absurdo. Eu fico me perguntando o que leva uma pessoa a botar esse barulho na motoca. Sabe, é muito irritante, não deixa você pensar, não deixa você raciocinar. E o que pode ser isso? Seus pensamentos que falam que você não vai conseguir, que não tem jeito, que você vai perder a pessoa, e se eu for e a pessoa ficar, e se... Enfim, muitas coisas, muitos ruídos. Mas quando o ruído passa, mas quando fica mais silêncio, fica mais claro, fica mais... sabe, perceptível o que você quer realmente fazer. Então um afastamento, vez ou outra, é bom. Se você é casado, um afastamento, vez ou outra, é bom pra você entender o que você quer e não o que a outra pessoa quer, sabe? É interessante. Enfim. Falei pra muitos casos aqui, pra quem tá solteiro, pra quem tá namorando, pra quem tá casado, pra quem não é nada sobre amor, é sobre trabalho. Às vezes é isso, eu quero fazer um movimento profissional na minha vida, ou me mudar, ou sei lá o que, qualquer movimento que você queira fazer na sua vida, que você se sentia presa a uma pessoa, um filho, ou uma família, ou alguma coisa do tipo. E você, em junho, tem a possibilidade de fazer essa liberação, que é muito aqui. Não é que você vai deixar seu filho pra trás, ou sua família, mas é uma liberação mental do que estava te prendendo, sabe? Então você transforma e você tem ajuda pra fazer isso. Como se você acessasse um outro nível de... É como se você acessasse um outro nível de consciência, porque esse céu roxo aqui, ele tá me falando de acessar até outros níveis de dimensões, sabe assim? Algo nesse sentido. Vamos lá, Sagitário. A carta da morte. Então, realmente, deixa pra trás. Se não deixou ainda, é momento de transformar, de fechar... assim, a travessia desse rio tem que ser feita. Se você ainda não fez, o momento é esse, tá? Já caíram as duas. Pajem de paus. E a rainha de paus. Sagitarianos que estão doidos pra... Porque esse pajem aqui tá me lembrando muito louco. Tá me lembrando muito louco. Quando você cruzar esse limiar, quando você transformar essa situação, seja solteiro, casado, namorando, seja lá o que for, quando você conseguir transformar e se libertar do que tá te prendendo, parece que você tem um avanço muito grande a nível de recuperar o seu poder de magnetismo, o seu poder de manifestação. É como se você saísse de uma coisinha muito assim, eu não posso, eu não sei, eu sou refém, eu sou vítima, por uma coisa tipo assim, eu tenho um dragão, eu tenho um gato preto, tenho um beija-flor, porque ela tem isso tudo com ela, e uma varinha. Então assim, é muito poder, é muito poder. Muito poder. É um salto, é isso que eu tô falando, é como se você desbloqueasse uma energia de outra dimensão. É um salto quântico aqui, que você dá a nível espiritual, a nível energético, sabe? É muito poder. É como se você despertasse uma paixão pela vida. É como se você não olhasse mais pra vida com aquela cara apática,
ó céus, nada tá rolando, eu não vejo saída, eu não vejo... Não, tudo ganha um colorido maior, você percebe que você... Sabe assim, é como se em junho, ao fazer essas transformações que eu falei, né, você não se preocupa, ao não se preocupar com o como e sim com o que você quer manifestar, você conseguisse fazer isso muito rápido. A partir do momento que você der esse start, que você cruzar esse limiar, vai existir um crescimento, um progresso a nível de manifestar, de ver o que você desejar acontecer muito rápido. Muito rápido. Muita coisa boa chegando pra você nesse mês. Muita coisa boa chegando pra você nesse mês. Signo de Sagitário, deixa eu botar esse aqui pra cá. Parece que a sua vida tá bem caótica. Assim, muitas coisas acontecendo à sua volta, sabe assim? Você tá sendo chamado para uma direção, você sabe o que você quer. Você já vê isso. Só que talvez esteja nesse processo de ir na direção. Coragem vai chegar. Aqui, ó. Eu falei de viagem, não falei nessa leitura? Pessoas que querem fazer um intercâmbio, que querem fazer... Tem aqui. Ui, até caiu. Viagem, possibilidades. O pajem de paus com o 2 de paus, né? Ah! Olha ela aqui de novo. Sagitário. Tá preso a quê? Sabe? Posso estar falando com pessoas que estão sempre preocupadas com o outro. Por isso que é uma pessoa presa com a outra aqui. É uma pessoa presa com a outra aqui. Tá rolando um chamado para você sair dessa prisão. Qual é a prisão? A culpa é da pessoa que tá comigo? Não necessariamente. Cada um vai saber mais ou menos do seu relacionamento. Eu não tô aqui fazendo apologia a relacionamentos tóxicos e abusivos. Não é isso. Tô dizendo o seguinte. Às vezes você tem uma dificuldade de se priorizar. Às vezes você tem uma dificuldade de deixar a vida das pessoas com as pessoas e focar na sua vida. Porque podem existir padrões aí de que você pode ter medo de ficar sozinho, de que você não é suficiente, de que você não é tão interessante, então você precisa sempre ter alguém por perto. Ou você já tem alguém por perto e quer fazer um movimento mais ousado, mas aí sente culpa se você fizer isso, deixar, sei lá, um filho, um marido, um companheiro. Se eu sair, não falar nada, se eu começar a focar em mim, não fizer pela pessoa. Aqui isso precisa ser trabalhado, porque a casa da viagem, com as possibilidades e a culpa, preso nas ruínas, sabe? Você precisa transformar essa situação que está te prendendo, porque tem um chamado para você ir, estão esperando você ir, esperando que eu digo assim, podem ser pessoas esperando de fato, podem ser mentores, a espiritualidade esperando você criar essa coragem para começar o trabalho, para você seguir o seu caminho, para você cumprir com os seus acordos, para você, sabe, atingir a sua plenitude. Existe uma espera de uma galera que tá contigo, esperando você ter essa coragem, sabe? Porque poder para fazer essa transformação você tem e muito. Mas você não acessa esse poder por um sentimento de culpa e de desvalorização de si próprio. Você não se permite se priorizar, você sempre coloca os outros em primeiro lugar. Você se ocupa dos outros demais. Tá até um pouco desesperançoso em relação a isso, talvez, a essa mudança, esse movimento. Mas a carta da morte abriu aqui a segunda linha do seu jogo, assim, tipo... Ou vai ou racha, meu amor, ou transforma, ou libera. Do jeito que tá, não dá pra continuar. Sabe assim? Vamos ver o que mais. Sagitário, junho de 2024. E sentimentos. A liderança, a nobreza e a harmonia. Tô falando que são pessoas poderosas. O seu emocional interfere muito na liberação
desse poder, na posse desse poder, sabe? Assim, de assumir, posse no sentido de assumir esse poder interno que você já tem. É como se você não conseguisse reconhecer porque o seu emocional é confuso. Então, o seu emocional se mistura com o seu mental, você vê tudo distorcido, você se culpa, você se sente menor, blá, 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 pronto. Mas aqui existe um alinhamento para acontecer. Alinhando o seu emocional, você consegue acessar o seu poder interno, a sua criatividade, a sua capacidade de liderança, a sua nobreza no sentido daquilo que é muito seu, que é autêntico, que é exclusivo, que é nobre, sabe? E tudo isso gerando harmonia por onde você passar. E você se sentindo em paz com isso. Existe isso na sua energia. Existe muita coisa que quer sair através de você. A minha garganta começou a truncar, ou seja, coisas que estão reprimidas, que você está engolindo, que você não está comunicando, que você não está falando, que você não está fazendo por você. O jardim, a montanha e as pedras. É a raposa, né? Desconfiança. Não posso soltar. Muito controle aqui, misericórdia. Me parece que essa montanha aqui, na verdade, essa dificuldade, esse obstáculo, é você. Você, assim, a sua cabeça, a sua culpa, o seu controle atrapalham muito o seu caminhar. São eles que criam a montanha, sabe? Porque a montanha vem antes das pedras, e na carta das pedras, o caminho tem alguns obstáculozinhos, mas pedras e montanha, sabe assim? Organiza seu emocional, pelo amor de Deus. Sai um pouco mais, vence os seus... É isso, assim, começa a fazer mais por você, cuidar do seu próprio jardim, começa a cuidar do seu próprio jardim. Talvez esse seja o desafio para você cuidar de si e confiar, assim, cuidar do seu bem-estar e confiar de que as coisas vão se organizar, sabe? Ó o sol, vai se organizar. O que você tem que se perguntar sempre é: como eu posso ser gentil comigo hoje? De que forma eu posso ser gentil comigo hoje? Acordou? Já lança essa e deixa a vida te mostrar, sabe? Ser gentil com você em primeiro lugar, que aí a gente já tá começando bem. Tá bom, Sagitário? Mas tem aqui uma energia muito positiva de uma mudança, de um atravessamento para uma fase em que as coisas tendem a se manifestar de uma maneira muito bonita, se assim você permitir, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês, inclusive uma possibilidade de viagem, tá? Pra quem tá pensando em viajar, tá muito favorável, tá? Pra junho, ou você começar esse movimento de pesquisa, de organização, pra fazer isso no final do ano, ano que vem, ou pra você realmente viajar em junho, aparecer uma viagem pra você fazer, tá? É isso que eu tenho pra vocês, seguindo o Sagitário. Espero que vocês tenham um excelente mês de junho e a gente se encontra no mês que vem. Um beijo!